Você sabe o que Deus diz a respeito dos cartomantes, os astrólogos, sobre a yoga? Deus alertou seu povo Israel contra envolver-se com o mundo oculto. Todas as atividades listadas em Deuteronômio, onde nós vamos ler, estão ligadas a demonismo e, portanto, devem ser evitadas. O alerta se aplica tanto aos cristãos de hoje quanto do tempo do Antigo Testamento. Note o que Deus diz na sua palavra em Deuteronômio. Não se achará entre ti adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 e 11. Os israelitas eram proibidos de ter contato com qualquer um que afirmasse se comunicar com o mundo invisível. O texto cita 8 indivíduos associados a meios de comunicação com o mundo espiritual. Deus considera todos abominações. Vou citar eles: adivinhador, prognosticador, que seria um vidente ou um falso profeta. Também tem o agoreiro, que seria o quiromante, o cartomante ou o astrólogo. Depois tem o feiticeiro, que seria um curandeiro. Tem o encantador, que seria o mesmo mago. Tem o necromante, que seria um médium. Tem o mágico, que seria um bruxo. Tem quem consulte os mortos em sessões espíritas. Alguma dessas profissões se sobrepõe. Infelizmente, essa proibição de quase 3.400 anos atrás é tão necessária em nossos tempos modernos, esclarecidos, como dizem, quanto nos dias de Moisés, pois existe uma prática generalizada. O satanismo, o demonismo e o ocultismo não são truques, mas realidades sinistras e sombrias. Um dos sinais de que estamos nos aproximando do fim desta era é o interesse amplamente difundido pela magia, pela astrologia e por outras formas de esoterismo. Milhares de pessoas consultam horóscopos todos os dias, participam de sessões espíritas ou procuram se comunicar com entes queridos mortos. Também há grande interesse no satanismo e em demônios. A Bíblia faz repetidas advertências contra tais práticas. Quão urgentes e atuais são essas admoestações da Escritura. Não devemos brincar com algo que possa se tornar o beijo da morte. Adivinhação é ler a sorte. O que nós temos aí, adivinhação, é ler a sorte. Isso inclui o uso de bolas de cristal, clarividência, leitura de mão, frenologia, leitura de folha de chá e qualquer outro artifício parecido para adivinhar o futuro. Já um prognosticador é um astrólogo, alguém que usa a posição das estrelas e planetas para projetar sua influência sobre questões humanas. O horóscopo diário no jornal está ligado à astrologia, bem como o uso de signos do zodíaco. Um agoreiro é alguém que influencia outros através de feitiços e encantos. Um feiticeiro é uma pessoa que exerce poderes sobrenaturais através do contato com demônios. Esses contatos são essencialmente maus e nocivos. Um encantador é quem lança maldições ou pragas sobre outros e que tem poder demoníaco para fazê-los acontecer. Tais maldições não têm efeito sobre os crentes, é claro. Necromantes é alguém que afirma invocar os espíritos dos mortos para revelar o futuro ou influenciar eventos. Um mágico usa artes mágicas da área do espiritismo. Às vezes o mágico é outra forma da palavra feiticeiro. Pessoas que costumam, ou pessoas, melhor dizer, que consultam os mortos, costumam consultar os mortos, são médios, capazes de contatar o mundo dos espíritos malignos. Esses espíritos, muitas vezes, personificam
parentes mortos daqueles que consultam os médios, usando as vozes, pois eles os conheciam quando estavam vivos. E assim, enganam essas pessoas e eles pensam que estão falando com seus entes queridos, mas na realidade estão falando com um demônio. Cristão deve evitar todas essas pessoas e também manifestações modernas do espiritismo como yoga, meditação transcendental, Hare Krishna, sessões espíritas, magia negra, magia branca, hipnose, adivinhação com água, cura espiritual, numerologia e oração aos mortos. Também precisam saber que os seguintes itens são mercadorias típicas de espíritas, como, por exemplo, droga, alucinógenas, o tabuleiro, baralhos, cartas de tarô, dados, pendentes, medalhões, amuletos, dominós, palitos e ossos, quando usados, sem dúvida, essas coisas, quando usados para propósitos místicos. A Bíblia mostra qual será o fim daqueles que praticam ou apoiam tal coisa, se não se arrependerem de seus pecados e forem salvos antes da sua morte pela fé no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Você sabe o que Deus diz a respeito dos cartomantes, os astrólogos, sobre a yoga? Deus alertou seu povo Israel contra envolver-se com o mundo oculto. Todas as atividades listadas em Deuteronômio, onde nós vamos ler, estão ligadas a demonismo e, portanto, devem ser evitadas. O alerta se aplica tanto aos cristãos de hoje quanto do tempo do Antigo Testamento. Note o que Deus diz na sua palavra em Deuteronômio. Não se achará entre ti adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 e 11. Os israelitas eram proibidos de ter contato com qualquer um que afirmasse se comunicar com o mundo invisível. O texto cita 8 indivíduos associados a meios de comunicação com o mundo espiritual. Deus considera todos abominações. Vou citar eles: adivinhador, prognosticador, que seria um vidente ou um falso profeta. Também tem o agoreiro, que seria o quiromante, o cartomante ou o astrólogo. Depois tem o feiticeiro, que seria um curandeiro. Tem o encantador, que seria o mesmo mago. Tem o necromante, que seria um médium. Tem o mágico, que seria um bruxo. Tem quem consulte os mortos em sessões espíritas. Alguma dessas profissões se sobrepõe. Infelizmente, essa proibição de quase 3.400 anos atrás é tão necessária em nossos tempos modernos, esclarecidos, como dizem, quanto nos dias de Moisés, pois existe uma prática generalizada. O satanismo, o demonismo e o ocultismo não são truques, mas realidades sinistras e sombrias. Um dos sinais de que estamos nos aproximando do fim desta era é o interesse amplamente difundido pela magia, pela astrologia e por outras formas de esoterismo. Milhares de pessoas consultam horóscopos todos os dias. Participam de sessões espíritas ou procuram se comunicar com entes queridos mortos. Também há grande interesse no satanismo e em demônios. A Bíblia faz repetidas advertências contra tais práticas. Quão urgentes e atuais são essas admoestações da Escritura. Não devemos brincar com algo que possa se tornar o beijo da morte. Adivinhação é ler a sorte. O que nós temos aí, adivinhação, é ler a sorte. Isso inclui
uso de bolas de cristal, clarividência, leitura de mão, frenologia, leitura de folha de chá e qualquer outro artifício parecido para adivinhar o futuro. Já um prognosticador é um astrólogo, alguém que usa a posição das estrelas e planetas para projetar sua influência sobre questões humanas. O horóscopo diário no jornal está ligado à astrologia, bem como o uso de signos do zodíaco. Um agoreiro é alguém que influencia outros através de feitiços e encantos. Um feiticeiro é uma pessoa que exerce poderes sobrenaturais através do contato com demônios. Esses contatos são essencialmente maus e nocivos. Um encantador é quem lança maldições ou pragas sobre outros e que tem poder demoníaco para fazê-los acontecer. Tais maldições não têm efeito sobre os crentes, é claro. Necromantes é alguém que afirma invocar os espíritos dos mortos para revelar o futuro ou influenciar eventos. Um mágico usa artes mágicas da área do espiritismo. Às vezes o mágico é outra forma da palavra feiticeiro. Pessoas que costumam, ou pessoa, melhor dizer, que consultam os mortos, costumam consultar os mortos, são médios, capazes de contatar o mundo dos espíritos malignos. Esses espíritos, muitas vezes, personificam parentes mortos daqueles que consultam os médios, usando as vozes, pois eles os conheciam quando estavam vivos. E assim, enganam essas pessoas e eles pensam que estão falando com seus antequeridos, mas na realidade estão falando com um demônio. Cristão deve evitar todas essas pessoas e também manifestações modernas do espiritismo como yoga, meditação transcendental, Hare Krishna, sessões espíritas, magia negra, magia branca, hipnose, adivinhação com água, cura espiritual, numerologia e oração aos mortos. Também precisam saber que os seguintes itens são mercadorias típicas de espíritas, como, por exemplo, droga, alucinógenas, o tabuleiro, baralhos, cartas de tarô, dados, pendentes, medalhões, amuletos, dominós, palitos e ossos, quando usados, sem dúvida, essas coisas quando usados para propósitos místicos. A Bíblia mostra qual será o fim daqueles que praticam ou apoiam tal coisa, se não se arrependerem de seus pecados e forem salvos antes da sua morte pela fé no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 8.